tarde, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, então, todo mundo se acomodando. A gente tá aqui, então, para mais uma explanação do Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. Para quem não conhece, esse é um trabalho que se faz sequencialmente, né, em que a gente pega um assunto do Evangelho e vai explicando, né, dando explicação sobre o que aquilo significa. E isso é feito em sequência, né, na ordem em que os assuntos estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente costumava fazer esse trabalho na Casa Espírita, né, toda terça-feira, às 2h, até às 2h30, 2h45, mais ou menos. É uma explanação, assim, curta, né, pra gente ir entendendo. E é bem legal pra quem recém tá chegando, né, na doutrina. É bem importante. Vamos tentar só ajeitar a câmera aqui, que tá um pouco escura. Que estranho, né? Verdade. Melhorou um pouquinho. Aí, pronto. Então tá, o nosso assunto de hoje, então, a gente vai começar um novo capítulo, é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então a gente vai falar do item 1 até o item 5. E esse vai ser a nossa explanação do Evangelho de hoje. Então vamos começar com uma leitura, né, antes da gente fazer a nossa prece inicial, desse livrinho aqui, Fonte Viva, né, que muita gente conhece, é um livro maravilhoso. E o nome da leitura, então, é Sirvamos. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legisias, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolher os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito, nos tribunais, vives nas probabilidades de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prendermos-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Isso aí. Então agora vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, aquietar a nossa mente, assim como o nosso coração, para que nós possamos hoje compreender tudo isso que vai ser dito aqui, que a gente possa também agradecer por essa corrente de pensamentos que nós estamos formando agora neste momento, agradecer também por essa leitura edificante que enriquece a nossa alma e nos eleva. E
humildemente, vamos pedir permissão, então, para iniciarmos a explanação do Evangelho de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Então estamos novamente aqui, eu, Leandro, Eu, a Astrid, para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo um capítulo fantástico do Evangelho, como todos os outros, mas é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Só o título do capítulo já daria uma tarde de estudos. Só esse título. Eu nem vou entrar muito em pormenores nisso agora, porque isso vai ser falado mais tarde, tá? Mas esse capítulo, muitos chamados e poucos escolhidos, que é um ensinamento de Jesus, é um dito de Jesus, ele inicia no item 1 com a parábola do festim de núpcias. Pessoal, nós temos um protocolo, eu e a Astrid, sempre que tiver um texto evangélico, sempre que tiver um texto que fala sobre alguma parábola ou algum ensinamento de algo que aconteceu na vida de Jesus, nós vamos ler o texto para vocês, tá? E depois explicar com as nossas palavras. Porque explicar, tentar falar coloquialmente os ensinamentos de Jesus eu acho muito perigoso, porque a gente pode esquecer alguma coisa, pular alguma coisa muito importante. E sabemos que Jesus, o maior pedagogo, o maior professor que já pisou a face desse planeta, ele não dizia nada que não tivesse um significado profundo. Um A antes de uma palavra, ou um C depois de uma palavra, tinha um significado fantástico para o momento que ele vivia e para o porvir. Tá? Então eu vou ler para vocês a parábola do festim de núpcias e depois, humildemente, a gente vai tentar aqui, num bate-papo, num fraterno, tentar entender o que Jesus queria dizer com isso, certo? Então vamos lá. Isso está lá em Mateus, capítulo 22, versículo do 1 ao 14. Jesus, falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com a ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu jantar, fiz matar meus bois, tudo que havia feito cevar, tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas, chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, lançai-o nas trevas exteriores, e aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Numa visão geral, assim por cima, en passant, como a gente diz, do texto evangélico, pode parecer até um pouco absurdo. Aqui, como diz, o incrédulo sorri, né, dessa história. Por que tanto caso? Por que tanta dificuldade para participar de uma festa de casamento, né, para participar de uma festa que um rei tem que mandar, as pessoas não querem ir, aí manda outros, e essas pessoas são massacradas. Por que isso tudo? Por que Jesus Cristo utilizou uma parábola tão complexa, né?
tão fantasiosa para designar um ensinamento que era isso que Jesus fazia. Ele usava coisas corriqueiras do dia a dia e coisas da cultura daquele povo como pano de fundo para dar um ensinamento. Essa parábola do festim de núpcias, pessoal, é uma das parábolas mais complexas, filosoficamente falando, de todo o Evangelho, porque ela tem vários significados. Tem um significado inicial, que ele é circunscrito ao momento que aconteceu lá, ao momento histórico que aconteceu. Por exemplo, Jesus Cristo, quando ele falou que o rei chamou, né, as pessoas para as núpcias, ele estava se referindo aos primeiros hebreus que foram chamados pelos profetas. Alguns não quiseram ouvir, né, a palavra de Deus, não quiseram ouvir através dos profetas a palavra de Deus, e simplesmente viraram as costas. Eram povos muito politeístas, né, muito primitivos, idólatras, né? Outros profetas que foram enviados à terra para trazer essa verdade do Deus único, né? Do Deus dos 10 mandamentos de Moisés, né? Do decálogo, da lei natural gravada na nossa consciência. Muitos foram massacrados por povos, né? Por isso que ele diz aqui que alguns dos servos foram massacrados depois de passar por vários ultrajes. Alguns povos preferiram o materialismo como modus operandi, se aliando a potências militares, se aliando aos reis, né, às monarquias. Então aqui ele diz, né, que algumas pessoas foram para sua casa de campo, outros foram para os seus negócios e não prestaram a atenção. E aí houve grandes flagelos, né, no decorrer dos tempos, na criação das civilizações, até o advento da vinda de Jesus. Aqueles povos passaram por muitas guerras, por muitas destruições, por muitos sofrimentos. E aqui disse, né, o rei, né, o rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado os seus exércitos, exterminou esses homicidas. Teve vários genocídios, várias guerras muito graves naquela época. É óbvio que não foi Deus que enviou os exércitos e dizimou, foram os próprios seres humanos que, sem ter uma noção de Deus, um Deus amoroso, um Deus que prega a fraternidade, que prega a união entre os homens, lutaram pelo domínio das terras, pelo domínio dos territórios, né, e entraram em guerras fratricidas muitas vezes, né, nações que tinham a mesma gênese da sua raiz, dizimando-se a si mesmo por poder. E aí, quando esses escolhidos, né, por Deus não aceitaram a palavra de Deus, aí o rei mandou chamar a todas as pessoas. É uma alusão bem clara ao advento da vinda de Jesus, que quando Jesus veio, Jesus falava para todas as pessoas. Jesus falava no monte, ele andava com as pessoas na estrada, ele falava no átrio dos gentios, no templo, que era um local onde todas as pessoas podiam ir, né? Tinha locais no templo que só os iniciados judeus podiam ir. Não, Jesus falava ali, falava para quem quisesse ouvir, né? Então chamou todas as pessoas. Só que a palavra de Jesus, ela tem um apelo muito forte para nós, pessoal, que é a construção do reino de Deus dentro do nosso coração e na terra. Aí vem o segundo significado dessa parábola. Se a gente tirar do contexto histórico os hebreus, os primeiros hebreus, segundo as tribos, aí os profetas, tirar esse significado histórico e tentar transmutar o significado dessa parábola do festim de núpcias para a nossa realidade, a gente pode interpretar aqui. Jesus Cristo usou essa frase em muitas de suas parábolas. Ó. Jesus, ainda falando por parábolas, disse: o reino de Deus é semelhante a... Aí ele contava a parábola. Então, as parábolas tinham como objetivo principal nos alertar do nosso procedimento, da maneira como a gente tinha que agir para conquistar esse estado de espírito de evolução, para conquistar essa evolução moral, né, que é a construção do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar circunscrito,
não é o céu, não é um outro planeta mais elevado. Não, o reino de Deus está dentro do coração de cada um de nós. Ou não, depende muito das nossas escolhas e do que a gente faz. Num primeiro momento, quando a gente está na vida, né, no materialismo, e a gente ouve a palavra de Deus, né, através de uma religião, ou através... Hoje em dia tem centenas de milhares de maneiras de ouvir a palavra de Deus. Uma delas é através da live do Facebook, como as casas espíritas estão fazendo agora nesse momento em que nós ainda não podemos abrir as portas, porque não é seguro, tá, pessoal? Que fique bem claro isso, tá? Seguimos todos os protocolos de segurança. Então, num primeiro momento, como aquele povo hebreu antigo, a gente só faz de conta que não ouve. Isso não é com a gente, né? Num segundo momento, vem um parente, vem um familiar ou vem um amigo e tenta nos trazer a mensagem de Deus de alguma maneira, como um instrumento da espiritualidade. Ou a gente usa desculpa, não, eu tenho muito trabalho para fazer. Não, cara, deixa eu descansar, fazer festa, como aquele que foi para casa de campo, como aquele que foi para o seu trabalho. E muitas vezes a gente maltrata aquela pessoa que quer nos colocar no caminho do bem, né? A gente briga, se afasta, né? Até de maneira raivosa, não me enche o saco com isso, fala palavrões, e simboliza aqueles que trucidaram os emissários do rei, né? Então olha como a gente também pode se colocar como personagem dessa parábola, em todos os sentidos. Chega um momento em que a gente aceita o convite para ir nesse banquete. Poxa, vou lá, né? Um amigo te convida para ir na casa espírita assistir uma palestra, eu vou. Um amigo convida para ir assistir a missa lá, o cara vai. Para ir lá no templo budista, meditar, a pessoa vai. Só que ela vai e ela vai por curiosidade, ela vai porque ela acha que magicamente esses lugares podem resolver os seus problemas, que ele colocando um colar de contas, ou ele lá recebendo um passe, ou ele indo uma vez por semana, né? Simplesmente isso vai servir para que a pessoa consiga alcançar o reino de Deus dentro do seu coração. E aí essa pessoa não está vestida para o festim de núpcias. Porque o que é estar vestido para o festim de núpcias? É aquela questão, eu entro no espiritismo, o espiritismo não entra em mim. Eu entro em tal religião, mas aquela religião não entra em mim. Entrar em mim, eu visto a roupa, eu visto a verdadeira, o verdadeiro motivo pelo qual as religiões existem, pessoal, que é nos dar ferramentas para que a gente transforme a nossa vida. E aí aquela pessoa que está se fingindo, vai lá se confessa uma vez por mês no padre, né, e todo domingo de manhã vai na missa, mas fala mal dos outros pelas costas, faz maldade para as pessoas, aquela pessoa que vai toda semana no centrinho assistir palestra, receber passe, né, mas fora da casa espírita faz coisas horríveis, né, maltrata pessoas, né, causa o mal, essa pessoa tá no banquete, mas ela não está vestida a caráter. Ela está com uma roupa não condizente. Isso significa que as ações não estão condizentes ao ensinamento que a gente está recebendo e ao caminho que a gente está trilhando. E aí o rei vai perguntar, mas por que tu não está com a roupa nupcial? Né? Não é alguém que vai vir nos perguntar, é o tribunal da nossa própria consciência. Porque a gente vai encontrar as dificuldades e a gente não vai saber responder a essas dificuldades. Mesmo sendo espírita, sendo budista, sendo católico, sendo de qualquer religião, né, exteriormente, se nós não estivermos vestidos com a roupa nupcial, se aquele ensinamento não for introspectado por nós, haverá pranto, ranger de dentes, trevas exteriores, nós vamos estar com as mãos e com os pés atados, porque nós não vamos conseguir reagir positivamente às dificuldades que o mundo nos oferece, que é exatamente isso que diz aqui na parábola do festim de núpcias. A gente pode estudar a parábola do festim de núpcias, o que Jesus Cristo quis dizer
Que mensagem ele queria deixar para aqueles fariseus, para aquelas pessoas da época dele, falando sobre os hebreus antigos, falando sobre a sua vinda, né? Mas a gente pode interpretar também a parábola do festim de núpcias como uma coisa muito atual, que toca fundo o nosso coração. Porque nós trilhamos essa caminhada, se não nessa encarnação, porque tem gente que nessa encarnação já praticamente nasceu espírita, já nasceu, né, mas quem é mais velho já, né, passou por várias negações, né, por várias peregrinações, a gente detecta direitinho essa caminhada aqui na nossa vida. Teve um momento na nossa vida que a gente não dava bola para a religião. Teve um outro momento que a gente, para não precisar se preocupar com religião, mergulhou no trabalho, mergulhou no ócio, nas festas. Teve momentos que a gente brigou com pessoas que tentaram nos levar para as religiões. Teve momentos que a gente foi para a religião, mas para pararem de nos incomodar, só para dizer que a gente estava lá. Chegou o momento de vestir a roupa nupcial. Chegou o momento de introspectar o ensinamento. Chegou o momento de usar os ensinamentos como uma ferramenta de mudança. Porque muitos são os chamados. Eu digo mais para vocês, pessoal. Todos são chamados. Não é muitos, todos. A palavra de Deus está acessível a todas as pessoas. Não tem ninguém na face da Terra, 7 bilhões e meio de habitantes encarnados, 20 bilhões de desencarnados, não tem ninguém em que esteja vetado o acesso aos ensinamentos. Todos têm acesso aos ensinamentos. Mas poucos são escolhidos por um motivo. É porque somos nós que escolhemos. Por isso que poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, todos são chamados, mas poucos querem se comprometer, poucos querem ter a disciplina, poucos querem fazer isso que a Astrid vai falar agora e vai explicar agora, que é entrar na porta estreita. E aproveitando o gancho, vou passar a palavra para ela, para que ela explique essa história de porta larga e porta estreita. O que Jesus quis dizer com isso? Complementando o início da minha fala da parábola do festim de núpcias. Muito bem, então vamos começar lendo esse trecho evangélico aqui que fala sobre esse tópico da porta estreita, né? Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho a que ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho a que ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Aí vem um outro trechinho. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, os que terão lugar ao festim do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Está em Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Muito bem. Então agora vamos tentar entender, né, o que isso significa, essa questão da porta estreita e da porta larga. Porque Jesus disse pra gente, entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. Num primeiro momento, quando a gente analisa esse ensinamento, tendo o ponto de vista material, né, só pensando nessa atual encarnação em que nós estamos, no atual momento em que nós nos encontramos,
Esse ensinamento, ele parece um pouco confuso, né? É meio esquisito, porque ele parece que a porta larga, ela está sendo retratada como a porta dos prazeres, né? Das paixões, da despreocupação. E a porta estreita está sendo retratada como o caminho mais difícil, né? Das dificuldades ali, do sofrimento. E Jesus nos pede para entrar pela porta estreita. Mas aí a gente fica confuso, né? Como assim? Quando a gente tenta entender isso, a gente começa a raciocinar sobre o que cada uma significa, né? A porta larga que Jesus está dizendo aqui é o caminho mais fácil e que a maioria das pessoas segue, que é o caminho que não exige comprometimento da gente. Não exige que a gente tenha uma disciplina. A pessoa que entra pela porta larga, que segue esse caminho mais fácil, é aquela pessoa que não está muito preocupada com a sua reforma íntima, não está muito preocupada em se comprometer a uma crença ou a uma religião, mas independente disso, não está querendo se comprometer ao fato de que ela tem que evoluir, de que ela tem que se tornar uma pessoa melhor. E vive a vida de uma forma leviana, né? Não se preocupando com o seu lado espiritual e somente com os prazeres materiais, com as más paixões, né? Então a porta da perdição é larga porque as más paixões, os males, são numerosos. E o caminho do mal, né, é o que a maioria das pessoas segue. Por isso Jesus nos pede para a gente entrar na porta estreita. Mas o que é a famosa porta estreita que a gente sempre se pergunta, né? A porta larga é a porta das paixões. As paixões levam aos vícios. Os vícios levam às inversões de valores, ao comportamento de manada e aos erros que perpetuam o nosso patamar evolutivo baixo aqui na Terra. Claro, com certeza. E quando a gente observa as outras pessoas fazendo isso, a maioria das pessoas faz o quê? Usa como desculpa. Ah, mas se aquela pessoa também faz, por que eu tenho que fazer diferente, né? Por que eu vou ter que me comprometer se os outros não se comprometem? Todo mundo joga lixo, vou jogar também. Exatamente. Todo mundo rouba, vou roubar também. E assim vai o comportamento de manada. Mas Jesus chega pra gente e diz que a gente não deve fazer isso. Que a gente deve seguir o caminho mais difícil, que é aquele que a gente tem que se comprometer sim. Da renúncia. Que a gente tem que ter disciplina e que a gente tem que renunciar muitas vezes esses prazeres, essas paixões, para que então a gente consiga fazer o correto, né? Fazer o que o Mestre Jesus estava nos pedindo para fazer nos ensinamentos dele, por meio da palavra divina, por meio da palavra de Deus. Só que por que a porta estreita ela é o caminho mais difícil? Porque exige que a gente muitas vezes passe por cima dos nossos próprios interesses, né, de coisas que a gente desejaria para fazer por um bem maior, que é para a gente realizar a nossa reforma íntima, para a gente evoluir, né? Então, a porta estreita, ela se trata também de uma visão estreita. Mas não no sentido intelectual, né? Que a gente pensa assim, nós temos que ter uma visão ampla, né? Larga, ampliar todas as formas de pensamento, mas não é nesse sentido de restrição. Mas o sentido de foco, né? Exatamente. O pensamento estreito é o sentido de convicção. Da gente estar convicto naquilo ali, da gente realmente acreditar naquilo. Então, a pessoa que entra pela porta estreita, ela tem um pensamento estreito, sim, porque ela está convicta nos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, na palavra de Deus, e não importa a dificuldade, não importa o sofrimento que aparecer no meio do caminho, por conta da convicção, por conta daquele comprometimento dela querer realizar a sua reforma íntima, ela vai encarar aquilo de uma forma positiva, ela vai conseguir extrair dali um ensinamento que vai fazer com que ela se torne uma pessoa melhor, com que ela evolua, com que ela cresça. Só uma pitaquinha. Olha o paradoxo, gente. Essa estreiteza de visão, que significa foco, que significa convicção, significa que a nossa fé raciocinada nos levou a um caminho que não tem dúvida, né? Que ele faz muito sentido. Essa estreiteza no sentido de foco amplia a nossa consciência espiritual. Expande a nossa consciência espiritual para o entendimento de todas as coisas.
É aquela frase, quem acende uma vela para cada santo corre o risco de ficar no escuro. A visão é muito larga, eu acredito nisso, acredito naquilo, acredito naquilo outro. Em tal situação eu acendo uma vela, na outra situação eu queimo pólvora, na outra situação eu tomo uma planta alucinógena, na outra eu entoo cânticos mágicos. Então eu acredito em tudo, mas não acredito em nada. Uma visão ampla, a porta larga, o que me satisfaz mais eu vou lá e faço. E aí as pessoas... quando vem alguém convicto, né, quem tem esse tipo de pensamento, vê alguém convicto na fé raciocinada, não dogmática. Eu não estou falando de fanatismo, pessoal. Eu estou falando de convicção através da disciplina e do estudo. Muitas vezes as pessoas chamam de fanático. Pô, aquele cara é fanático, né? Ele só estuda aquilo ali e defende aquilo ali. Gente, se for algo que te muda para o bem, a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor. Tu tem que ter foco, sim. Tu tem que ter certeza e convicção. Essa estreiteza de pensamento, que não é estreiteza intelectual, repetindo, mas que abre os nossos horizontes, esse foco é super necessário, essa disciplina, super necessária essa disciplina, desculpa, para que a gente possa evoluir, inclusive, dentro desse próprio pensamento filosófico. Exatamente. E esse ensinamento, né, da porta larga e da porta estreita, ele vem ao encontro da parábola do festim de núpcias também, dessa questão de muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Por que né, a maioria das pessoas entra na porta larga, né? Mas a minoria escolhe o caminho mais difícil e o caminho que é realmente o correto. Muitos são chamados, todas as pessoas são chamadas para entrar na porta estreita, mas são poucas as pessoas que realmente decidem ter esse comprometimento de entrar pelo caminho correto, né? O caminho do bem. Tanto que é só a gente observar a humanidade, né, como um todo, que a maioria das pessoas, né, no atual estágio evolutivo em que o nosso planeta se encontra, não tecnológico, né, porque tecnologicamente nós estamos muito evoluídos, mas moralmente nós ainda temos muito a desejar, a gente ainda tem que melhorar muito, né? Pode falar. Eu tava me lembrando de uma historinha muito interessante, que é assim, a gente tá falando de questões espirituais, né? A gente acha muito bonito Chico Xavier, a gente acha muito bonito Divaldo Franco, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Nossa, são missionários. Mas, gente, será que a gente tá disposto a fazer o que esses missionários fizeram em várias encarnações para chegar nesse patamar? Quantas portas estreitas eles não entraram, quanta renúncia, quanto foco. Aí eu me lembrei dessa historinha. Tinha um cara caminhando na rua, né? E aí veio um amigo dele correndo. E aí ele parou esse amigo. O que tu tá fazendo? Ah, tô correndo. Nossa, quanto tu já correu? 10 quilômetros. Ah, já correu 10 quilômetros? Nossa, como eu queria correr 10 quilômetros. Aí o amigo dele falou assim, é fácil. Acorda todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã, faz um café da manhã leve, sai, aí tu corre todos os dias. Um dia tu corre 1 quilômetro, né, durante uma semana inteira. Depois na outra semana, tu acorda às 6 horas da manhã e corre 2. Aí na terceira semana tu corre 3 e assim tu vai fazendo, vai treinando progressivamente. Daqui a pouco tu tá correndo 10, que nem eu. Aí ele olhou e disse, não quero mais. Não quero mais. Quero mais. Ele achou bonito porque viu o amigo fazendo, mas ele não queria passar pelo que o amigo passou para chegar naquele resultado. O pessoal vai sobre isso, a questão da porta larga e da porta estreita. É verdade. É exatamente sobre isso. Então, o que a gente tem que ter em mente na hora que a gente pensa nesse ensinamento de Jesus, na verdade, é muito simples, né? Porque foi o que tu acabou de falar, todo mundo é chamado, só que a decisão de quem vai ser o escolhido, né? De quem serão os escolhidos é nossa. Então é a gente... Por isso que são tão poucos. Por isso que são tão poucos. Porque a gente prefere não abrir mão dos nossos prazeres, né? Das coisas confortáveis, das ilusões materiais, do materialismo também em si. E do que a gente seguir o caminho mais difícil, que é o que realmente vai nos levar, né? A uma evolução que vai nos tornar pessoas melhores. E, consequentemente, que daí a gente vai conseguir mudar o mundo à nossa volta, né? Auxiliar as pessoas que estão à nossa volta e ajudar o nosso próximo. Então,
É isso, agora eu vou passar a palavra pro meu pai pra gente encerrar o nosso... Só Entendi. então para fazer o encerramento, tu me empresta o evangelho Claro. aqui. No finalzinho ali existe um segundo trecho, né? Que fala que aí as pessoas vão bater a casa, né? Da família, e a família e vai dizer: Senhor, te ouvimos nas praças, comemos contigo. E aí o Senhor vai dizer: não os conheço. É um complemento da última parte da parábola do festim de núpcias, né? Então, no momento em que o desespero nos atinge, no momento que a doença nos atinge, no momento que a morte se aproxima, Aí a gente procura Deus. Senhor, 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 né? E aí não é que Jesus Cristo não vá nos atender. Não é que Deus vai virar as costas para nós, ou os nossos anjos da guarda não vão nos ajudar. São seres extremamente elevados. Eles vão nos ajudar sempre. Só que a nossa construção durante a vida exige de nós mais do que sentar e ouvir, e comer junto, e ir na casa espírita, sentar assistir a palestra, ir uma vez por semana na missa. Mas exige mais do que essas demonstrações exteriores de fé. Exige renúncia, exige entrar na porta estreita, exige deixar para lá algumas coisas que não são produtivas e construtivas e se apegar a coisas produtivas e construtivas como voluntariado, caridade, auxílio ao próximo. Né? No caso da doutrina espírita, a gente tem vários exemplos disso. A gente pode praticar o voluntariado fora da casa espírita e dentro da casa espírita como alguém que se oferece como voluntário para trabalhar, para ajudar as pessoas. Nós não viemos para a Terra, pessoal, só para não fazer o mal. Nós viemos para fazer o bem. E todo o bem que a gente puder. Tá? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, agradecer profundamente ao nosso Pai, pelo Mestre Jesus, pelo seu Evangelho e pelo seu exemplo, pela oportunidade de estarmos aqui humildemente falando sobre os ensinamentos que o Mestre nos legou, pela doutrina espírita, esse caminho iluminado de consolo e de aprendizado, por todos os mentores à nossa volta e todos os amigos que estão aqui comungando conosco dessa fonte de aprendizado, de ferramentas de construção e de autoburilamento que é nos oferecida. E assim pedimos permissão para encerrar a nossa explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita da tarde de hoje. Muito obrigado e que assim seja. Gente, muito obrigado, e hoje à noite tem explanação pública doutrinária espírita, né, palestra, né, às 19h30 hoje, fica a meu encargo a parábola das 10 virgens. Não percam 19h30 aqui na página do Facebook da Sociedade Espírita Esperança. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser e vai querer.